Shalom para todos que está ligado à pessoa de Yahushua HaMashiach. Que o Eterno Pai nos abençoe ricamente, né? Vou ler o livro Shemot, capítulo 10, dando continuidade à leitura das Sagradas Escrituras. Bom é ler as Sagradas Escrituras, porque aqui quem se responsabiliza pela leitura é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a palavra. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que renova. É através da palavra e o Espírito Santo vai renovando, vai dando. Essa palavra que eu estou lendo não é a minha palavra, é a palavra do Espírito Santo. Se alguém quer lutar contra ela, aí não vai lutar contra mim, mas sim contra a pessoa do Eterno Pai. Aqui, aonde eu vou ler, são ordenanças do Eterno Pai. Que a pessoa acredite, que não acredite. É Ele mesmo, certo? Aquele que fez os Chamaim, fez a Or, fez tudo. Fez Or, Chamaim, fez o homem, a mulher, fez você. Que você acredite, que não acredite, Ele lhe fez. Você é vivo porque Ele deu a capacidade para isso. Capítulo 10 de Shemot. A palavra Shemot é a palavra hebraica que significa nomes. Foi colocado o êxodo no lugar dessa palavra Shemot. Significa nomes. Capítulo 10 de Shemot. E Yahu disse a Moshe: vai, entra a Paró, pois eu tenho endurecido o seu leve e os levavote de seus avadim, para que eu possa mostrar a esses meus sinais diante dele, e para que tu possa contar isso ao ouvido do teu filho e do filho do teu filho. Estas coisas que eu fiz em Mitzraim, e meus otor que eu fiz entre eles, para que tu possa saber que eu sou Yahu. Otot significa sinais, meus sinais, os sinais que eu fiz. E sinais que Yahu fez é divulgado em toda parte do mundo, pelo livro mais lido do mundo, que é as Sagradas Escrituras. Aleluia! Vamos lá. Capítulo 3, versículo 3, aliás, versículo 3 do capítulo 10. E Moshe e Arão vieram a Paró e disseram-lhes: assim diz Yahu, Elohim dos Ervrim, até quando tu recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir, para que eles possam servir-me. Ou então, se tu recusares deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhoto ao teu território. E eles cobrirão a face da terra, de forma que alguém não poderá ser capaz de ver a terra. E eles comerão o resíduo daquilo que escapou do que restou para ti a partir do granizo, e comerão de toda a etz que crescerá para ti fora do campo. E eles encherão tuas baitim e as baitim de todos os teus avadim, e as baitim
de todos os Mitzrim, as quais nem teu arrivot, nem os arrivot dos teus arrivot virá desde o dia que eles estavam na terra até este dia, ele se virou e saiu da presença de Paró. E os avadim de Paró lhe disseram: até quando este homem será nos uma armadilha? Deixe os homens ir para que eles possam servir a Yahweh, seu Elohim. Ainda tu não sabes que Mitzraim está sendo destruída? E Moshe e Arão foram trazidos novamente a Paró, e ele lhe disse: ide servir a Yahweh, vosso Elohim, mas que são os que haverão de ir. E Moshe disse: nós iremos com os nossos moços e com as nossas anciões, com nossos filhos e com nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos rebanhos, e nós iremos porque nós devemos celebrar uma moed de Yahweh. Então ele lhe disse: que Yahweh seja assim contigo, como eu vos deixarei ir, e também os vossos pequenos, mas ficai em alerta de que o mal está diante de vós. Não será assim, ide agora vós, que sois homens, e servi a Yahweh, pois isto é o que vos desejaste. E eles foram levados para fora da presença de Paró. E Yahweh disse a Moshe: estende tua mão sobre a terra de Mitzraim, para que os gafanhotos possam subir sobre a terra de Mitzraim e coma toda a erva da terra, até mesmo tudo aquilo que o granizo deixou. E Moshe estendeu a sua vara sobre a terra de Mitzraim, e Yahweh trouxe um vento oriental sobre a terra por todo aquele dia e por toda aquela noite, e quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E os gafanhotos subiram sobre toda a terra de Mitzraim, e pousou em todo o perímetro de Mitzraim, e eles eram gravíssimos antes. Desse tempo não havia nenhum gafanhoto tal como esses, nem depois dele houve tais. Pois eles cobriram a face da terra completamente, assim que a terra escureceu. Eles começaram toda a erva da terra. Eles comeram toda a erva da terra e todo o fruto dos étes, os quais o granizo tinha deixado. E ali não ficou qualquer coisa verde, mais étes, ou nas ervas do campo, ou ao lugar de toda a terra de Mitzraim. Então Paró chamou a Moshe e a Arão e as pessoas, e as pressas, e ele disse: eu pequei contra Yahweh, vosso Elohim, e contra vós. Agora, portanto, perdoai meu pecado, só essa vez, e faça tefilá, quer dizer, faça prece a Yahweh, vosso Elohim, para que ele possa levar para longe de mim esta morte. E ele se foi depressa de Paraó e fez tefilá a Yahweh. E Yahweh trouxe um vento ocidental fortíssimo que tomou os gafanhotos e os lançou no mar de juncos. Ali não permaneceu sequer um gafanhoto em todos os perímetros de Mitzraim. Mas Yahweh endureceu o leve de Faraó, de Paró, de forma que ele não permitiu os Bnei Israel irem. E Yahweh disse a Moshe: estende tua mão para os Chamaim, para que possa haver escuridão sobre a terra. Agora é a praga da escuridão.
sobre a terra de Mitzraim, uma escuridão que possa ser sentida. E Moshe estendeu a sua mão para os Chamaim e houve uma densa escuridão em toda a terra de Mitzraim. E durante 3 dias, eles não viram uns aos outros, nem alguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os Bené Israel tinham luz em suas habitações. Então Paró chamou a Moshe e disse: Ide, servi a Yahweh, somente deixai vossas ovelhas e vossos rebanhos ficarem, que o vosso pequeninos também possa ir contigo. E Moshe disse: Tu deves dar-nos também sacrifício e oferta queimadas, para que nós possamos sacrificar a Yahweh, nosso Elohim. Nosso rebanho também deverá ir conosco, não haverá uma pata deixada para trás, porque nós temos que os levar para servir a Yahweh, nosso Elohim, porque nós não sabemos com que havemos de servir a Elohim, a Yahweh, até que nos cheguemos lá. Mas Yahweh endureceu o leve de Faraó e ele não permitiu que fosse. E Faraó disse-lhes: Aparta-se de mim, guarda-te que não mais e nunca mais veja a minha face outra vez, pois no dia em que vir a minha face você morrerá. E Moshe disse: Tu disseste bem, eu não mais verei a tua face outra vez. E Yahweh disse a Moshe: Ainda eu trarei mais uma praga sobre Paró e sobre Mitzraim depois de vós deixardes ir daqui. Quando ele vos deixar ir, ele certamente vos conduzirá para fora daqui com todos os ivris. Fale agora nos ouvidos das pessoas e permita a cada homem pedir ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de pratas e joias de ouro. E Yahweh deu ao povo favor à vista de Mitzraim. Além disso, o homem de Moshe era muito grande na terra de Mitzraim, à vista dos avadim de Faraó e à vista do povo. E Moshe disse: Assim diz Yahweh, por volta da meia-noite, eu sairei no meio de Mitzraim, e todo o barro da terra de Mitzraim morrerá, desde o barro de Faraó, que se assenta sobre o seu qués, fica dentro do moinho, e todo o barro dos animais. Aleluia! Para quem não sabe, barro é o primogênito, primeiro filho. Desde o primeiro filho de Faraó, que se assenta no trono de Faraó, será morto, até o primogênito dos animais e de todo o povo do Egito. Essa foi a praga mais dolorosa no Egito, que é Mitzraim. Ele disse: e haverá um grande clamor, é o versículo 6, e haverá um grande clamor ao longo de toda a terra de Mitzraim, tal como nunca houve algum como este, nem haverá como este. Mas contra quaisquer dos Benai Israel, nenhum cão deverá morrer, nenhum cão deverá morrer. A sua língua
contra homem ou animal, para que vos possa saber que Yahweh coloca uma diferença entre os Mitzraim e Israel. Existe uma diferença entre o povo de Yahweh e o povo do mundo. Existe uma diferença grande. Aí ele diz, mas contra quaisquer dos Benaim, Israel, nenhum cão deverá morrer, e a sua língua, contra homem ou animal, para que vos possais saber que Yahweh coloca uma diferença entre os Mitzrim e Israel. Egito e Israel. Versículo 8, né? E todos estes teus avadim, todos os teus servos, descerão a mim, e eles mesmos se prostrarão a mim, dizendo, sai, e todo o povo que te segue, e depois eu sairei. Então ele saiu depressa de Faraó com grande ira. E Yahweh disse a Moshe, porá, e Yahweh disse a Moshe, Faraó não vos escutará, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra de Mitzraim. E Moshe e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, e Faraó endureceu seu leve, quer dizer, o seu coração, o leve de Faraó. Assim ele não permitiu que, Faraó assim não permitiu que os Benai, Israel, pudesse sair da sua terra. E Yahweh falou a Moshe, capítulo 12 já. E Yahweh falou a Moshe e a Arão, na terra de Mitzraim, dizendo, esta Rodesh será para vós, Rosh Hadishim, vós será o primeiro Rodesh do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo, no 10º dia do mês, eles tomarão para si todo homem um cordeiro de acordo com a abate dos seus arrivotes, um cordeiro para um abate. Esse capítulo 12 eu vou ler em seguida no próximo vídeo. Capítulo 12. Eu dei um início aqui, mas eu vou ler ele em seguida. Certo? Aqui eles estão celebrando a Páscoa. A primeira Páscoa é celebrada no Egito por ordem de Yahweh. E eu vou dizer como é celebrada essa Páscoa. Certo? Foi a primeira Páscoa celebrada. Aí eu vou ler aqui como foi celebrada a primeira Páscoa, certo? A Páscoa e como ela é e deve ser celebrada, né? Pelos israelitas, né? E o Cordeiro Pascual, que é Yahushua, morreu no madeiro para derramar o seu sangue por nós, né? Então, aquele cordeiro ali, que foi imolado, né? E foi colocado nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, ali estava se referindo, mostrando a salvação vinda da parte do Cordeiro Pascual, que é Yahushua HaMashiach, que levou sobre nós todos os nossos pecados. Antes da lei, de dar as pedras da lei, já a profecia se cumpre acerca da Páscoa, né? Mostrando o Salvador que havia de vir e derramar o seu sangue para nos purificarmos. Que o Eterno Pai nos abençoe ricamente.